Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Engrandecido seja aquele que vive e reina para todos sempre. Feche teus olhos. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor e Deus e Pai, nessa hora nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Temos a certeza e a convicção, ó Pai, que o Senhor está aqui. E que o Senhor já falou a cada coração, Senhor. E nesse momento, Pai, nós queremos pedir que a nuvem da Tua glória possa descer sobre a Tua igreja, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha falar a cada coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, leva as nossas mentes cativas ao Pai nesta noite. Cubra nossas mentes com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos ser roubados nesta noite. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela como uma espada de 2 gumes. Aleluias. Que nesta noite, Senhor, nós possamos sair daqui vitoriosos em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. 2025, o ano de vencermos. E para vencermos, a gente precisa estar e entrar em uma peleja. E o interessante é que todos os dias é inevitável, nós precisamos adentrar em uma peleja. E nós precisamos, aleluia, quando adentrarmos a uma peleja, termos as ferramentas certas, as ferramentas corretas. E essas ferramentas, o Senhor já nos deu que é a palavra dEle. Que nós possamos entrar na peleja, na guerra, com a nossa armadura ajustada, polida, firmes em nós. E nós sabemos que, sempre quando nós adentramos a uma guerra, a uma peleja, nós dependemos totalmente do Espírito Santo de Deus. Nós vemos por aí vários coaches dando receitas como vencer em determinadas áreas. E muitas das vezes, essas receitas não dão certo. Mas nós, aleluias, temos uma receita dada pelo Espírito Santo que não falha. E quando nós obedecemos essa receita, seguimos passo a passo, nós somos vitoriosos. Nós vemos também que um time, quando ele entra em campo, ele entra para vencer. E eles ouvem, aleluias, as direções do técnico, para que eles possam vencer. Conosco não é muito diferente. Nós somos, aleluia, os exércitos do Senhor. E nós temos um general que vai à frente, aleluia, das nossas pelejas. A partir do momento que eu e você, nós erguermos as mãos para o Senhor, nós já adentramos, aleluias, a esse exército do Senhor. E muitas das vezes, em meio à guerra e à peleja, nós sofremos algumas decepções, porque alguma área das nossas vidas não está correto, conforme a gente desejava. Mas a partir do momento que nós tomamos posse e dizemos, o Senhor está à frente, eu sou vencedor, porque o Senhor Jesus já nos deu a vitória. Louvado seja Deus. Abra comigo em Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 37. Glória a Deus.
Aleluias. Glória a Deus. E diz assim, aleluias. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Abra comigo em João 3,16, por favor. Aleluias. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Esse é um amor incondicional, um amor, aleluia, sacrificial, que o Senhor Deus, aleluias, nos deu. Nós não merecíamos. Nós andávamos segundo os nossos desejos, segundo os nossos caminhos, aleluias. Mas o Senhor Deus, Ele teve compaixão da humanidade e falou: eu preciso, aleluias, resgatar esse povo, essa criação que eu fiz. E Ele chamou o seu Filho amado, para que nos desse, aleluias, a vida eterna. Aleluias. E essa foi a primeira vitória, aleluias, que Deus nos deu, através do sacrifício do seu Filho Jesus, a vida eterna. Glória a Deus. A primeira vitória que o Senhor nos deu. A salvação, a vida eterna. É nessa vitória que o Senhor Deus está interessado que eu e você possamos, todos os dias, obter essa primeira vitória, que é a nossa salvação, que nós precisamos todos os dias regá-las, para que nós não venhamos a perdê-la. Porque existe um ser que trabalha dia e noite para tentar roubar essa salvação, essa primeira vitória. E é por isso que nós temos que estar preparados, para que nós não venhamos, aleluias, perder a nossa salvação. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim os principados que vivem nas regiões celestiais. Aleluias. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, alguns perguntam, e às vezes nós ouvimos: uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, aleluias, sempre salvo. Eu vou andar da forma e do jeito que estou andando, que eu já estou salvo mesmo. Não. Se nós não seguirmos a palavra de Deus, não seguirmos a orientação que ela nos traz, e não sermos cheios do Espírito Santo, e não tivermos comunhão, intimidade com o Senhor, nós corremos risco de perdê-la. Aleluias. Mas nós temos um Deus que está com os olhos postados sobre a nossa vida. A palavra do Senhor em Isaías 49 diz assim: que nós estamos gravados nas mãos do Senhor, e a nossa vida está diante de Deus dia e noite.
Maior é aquele que está em nós. Mesmo sabendo que o nosso inimigo trabalha dia e noite para tentar tirar a nossa salvação, a graça e a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias em nossas vidas. Esse é o motivo de não sermos consumidos. Glória a Deus. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. O nosso Deus, Ele não dorme e nem cochila. O inimigo, ele pode trabalhar dia e noite para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar que eu e você venha perder a nossa salvação. Mas os olhos do Senhor estão postados sobre a igreja dele. Os olhos do Senhor estão postados sobre nós, porque verdadeiramente, aleluias, a minha e a sua vida, ela custou um preço de sangue, sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E como nós podemos, aleluias, preservar a nossa salvação? Como nós podemos, aleluias, dia após dia, estar preservando a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu? Romanos capítulo de número 8, aleluias. O versículo de número 11 diz assim, aleluias. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, que habita em vós. Aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar a vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Quão é precioso esse Espírito! Quão é precioso esse Espírito! O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo irá nos ressuscitar. E eu pergunto para você, a mesma pergunta que eu fiz para mim: será que nós estamos valorizando essa joia preciosa? Será que nós estamos dando a importância devida ao Espírito Santo de Deus? Será que nós temos obedecido, dado ouvido ao Espírito Santo de Deus? Muitas das vezes nós tratamos o nosso carro, tratamos a nossa casa melhor que o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes não damos importância àquilo que Ele quer, àquilo que Ele deseja, da minha e da sua vida. Isso é importante, queridos. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúmes. Ele se importa comigo e com você. O desejo do Espírito Santo de Deus é sempre estar em nós, nos enchendo, aleluia, nos guiando. Lá em Isaías 68, o Senhor diz que nós somos vasos de barro. E o desejo do Senhor, aleluias, é nos encher, aleluias, dessa presença maravilhosa. E o versículo de número 8 continua dizendo assim: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Queridos, quando nós andamos, aleluias, no nosso próprio caminho, na nossa própria vontade, nós não agradamos a Deus.
O verso 13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificaste a prática do corpo, e vivereis. Nós precisamos andar cheio da presença do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus irá mortificar a nossa carne, irá tirar os desejos da nossa carne, e verdadeiramente nós iremos, aleluia, caminharmos, aleluia, em um caminho aonde nós viveremos, aleluia, aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, enquanto estivermos aqui na terra. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 22. Aleluias. Enoque, ele andou com Deus. E diz que ele agradou a Deus e Deus tomou para si. A Bíblia, ela fala muito pouco de Enoque. Enoque é citado, aleluias, no livro de Gênesis, capítulo 5, Hebreus 11, Judas 14, e em Hebreus. O nome Enoque significa dedicado. Será que nós estamos tendo uma vida dedicada ao Senhor? Será que o nosso ser, aleluias, está totalmente dedicado ao Senhor? Mas pastor, Enoque tinha tempo? Não, queridos. Enoque, ele tinha filhos e filhas, ele era agricultor. E Enoque, ele foi um inventor da letra, da matemática e da astronomia. E mesmo assim, Enoque teve tempo para andar com Deus. Mesmo assim, Enoque entendeu quão Deus era precioso na vida dele. E o interessante é que de tanto andar com Deus, Deus tomou Enoque para si. E o desejo de Deus, aleluia, que naquele grande dia, o Senhor venha nos tomar para Ele. O desejo do Senhor é que eu e você estejamos na glória perante Ele. Mas para isso nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluias! Que a minha e a sua vida, ela possa verdadeiramente estar desejosa pela presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós andamos com Deus, Deus supre toda a nossa necessidade. E quando nós, aleluias, andamos com Deus, Ele cuida de nós e de tudo aquilo que pertence a nós. Descansa o teu coração, queridos. Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa com aquilo que pertence a você. Parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está trabalhando. É engano nosso. Deus trabalha dia e noite em meu e em seu favor. Aquieta o teu coração, descansa nele. Se preocupe em andar com Deus. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Eu me lembrei do Jaime. Jaime, ele era um amigo meu. Quando eu me converti, pela graça de Deus, eu falei do amor de Cristo para ele. E o Jaime, ele era viciado em droga. E o Senhor o libertou.
E nós começamos a buscar a presença do Senhor juntos. Ia para os montes, para as vigílias. E depois de um tempo, a gente não se viu mais, depois de alguns anos. E eu recebi a mensagem, aleluias, que o Jaime havia falecido. E antes dele falecer, ele estava dentro de um bar. E próximo desse bar havia uma igreja. E saiu uma irmã dessa igreja e passou de frente a esse bar. E quando ela voltou, ela entrou dentro do bar e foi falar com esse Jaime. Falou: olha, Deus me mostra a tua sepultura, abrindo dia após dia. Retorna para a presença do Senhor, volta para a casa do Senhor. Deus tem uma obra grande em tuas mãos. E passado um tempo, mataram o Jaime. Pastor, ele foi para o céu? Não sei. Pastor, ele foi para o inferno? Não sei. Quem sabe é só Deus. Mas que nós possamos, queridos, vigiar dia e noite. E que nós possamos buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Que nós possamos todos os dias estar na casa, na presença do Senhor. Nos cultos de domingo, nas quartas, nas sextas-feiras. Aleluias. Esse é o tempo que nós não podemos mais brincar de sermos crente. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo está muito perto. Eu acredito dessa forma, que as trombetas já estão preparadas para anunciar a volta do nosso Senhor Jesus. Mas eu creio, aleluias, que antes do Senhor Jesus Cristo voltar, haverá um avivamento poderoso sobre a igreja do Senhor. Um avivamento aonde, aleluias, irá alcançar vidas que ainda não estão salvas. Que nós possamos orar e clamar por esse avivamento, para que verdadeiramente as vidas venham dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem falado. Aleluias. Em Gálatas 2, versículo de número 20, ele declara assim, aleluias: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por você. Paulo estava dizendo, mesmo vivendo nesse corpo corrupto, quem me guia, quem me direciona, é o Espírito Santo de Deus. Ele guia o meu pensar, ele guia o meu falar, ele guia o meu caminhar. Porque Paulo reconheceu a importância do Espírito Santo. Paulo reconheceu que ele se deu por ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Permita que o Espírito Santo habite em você. Permita que o Espírito Santo possa guiar os teus passos, os teus pensamentos, as suas palavras. E quando nós permitimos que o Espírito Santo venha agir por nós, ele faz aquilo que não podemos fazer, aquilo que não conseguimos fazer. Aonde termina o meu e o seu braço, ali o Espírito Santo, ele entra com o braço dele que é forte.
que é sustentador. Aleluias! Glória a Deus! Jeremias 18. Glória a Deus! A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te. Queridos, nós precisamos sair do nosso comodismo. Se nós não sairmos do nosso comodismo, nós seremos presas fáceis para o nosso inimigo. Não vamos permitir que ele roube a nossa salvação, que foi a primeira vitória que o Senhor Jesus Cristo nos deu. O inimigo, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar. E se nós estivermos acomodados, nós não vamos conseguir vencer, queridos, esse mundo. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ser ouvintes da palavra de Deus e praticá-la. Que nós possamos descer na olaria de Deus e permitir que o Espírito Santo nos molde segundo o caráter de Cristo, para que todos os dias possamos ser vitoriosos acerca da nossa salvação. Essa é uma palavra de exortação? Sim, para que nós venhamos dar importância à preciosidade do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos tomar posse dessa palavra e crer e acreditar que enquanto nós estivermos nessa terra, o Espírito Santo estará conosco, assim se nós o desejarmos. Em nome de Jesus Cristo, eu louvo a Deus por essa palavra e agradeço a oportunidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E eu devolvo a palavra ao pastor Carlos Renato, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.